Assista agora a AMA do dia 20 e 3 de outubro de 2025 do Projeto Boa Vitra. noite, muito boa noite a todos vocês aqui presentes, gente maravilhosa, gente que continua a acompanhar-nos, dar-nos o seu voto de confiança, estando presentes aqui no nosso projeto. E eu vou começar esta AMA hoje de forma um pouquinho diferente. Eu queria que nós emprestássemos uma dinâmica mais contundente aqui nas nossas AMAs, ou seja, com maior participação de vocês. Justamente por isso, eu coloquei aí no grupo, de forma escrita, que queria recuperar a verdadeira essência daquilo que é uma AMA. AMA, em inglês, significa Ask Me Any Question, ou seja, perguntem-me qualquer coisa. Esta é a alma, a essência de uma AMA, ou seja, um encontro virtual ou presencial, onde alguém se coloca à disposição para que os presentes, os participantes, façam perguntas, e qualquer pergunta. Então, eu queria vos dar essa possibilidade e digo-vos já que fiquem à vontade para, me querendo questionar alguma coisa sobre o mundo cripto, sobre Vitra, ou, pronto, alguma coisa. Vocês acham, porque às vezes a vossa dúvida é a dúvida de muita gente que não tem coragem de perguntar. Então, fica aqui o meu desafio a cada um de vocês. Façam disto uma verdadeira AMA, ou seja, façam vossas perguntas. Quer através do microfone, se quiserem, basta levantar a mãozinha aí ou escrever aqui no grupo, e podem fazer as vossas perguntas ou verbalmente ou de forma escrita. Eu, dentro do possível, com a minha humildade, irei tentar responder-vos. Entretanto, enquanto não houver perguntas, eu vou avançando, vou ficando de olho aqui no grupo, ver se há perguntas e, enquanto não houver, vou avançando aqui em algumas informações que quero vos trazer e partilhar aqui convosco. Desde já vos antecipo que durante esta AMA vamos ter muitas informações, não só do mundo cripto, mas sobretudo sobre a nossa Vitra. Muita novidade que estamos a construir nos bastidores para que a gente faça e traga a felicidade de muita gente dos nossos holders raiz no projeto Vitra, porque, como eu sempre disse, mantenho, Vitra veio e vai mudar vidas. Veio para mudar vidas e vai mudar vidas. Então, apesar desta apatia do mercado, deste meio, no mercado de cripto, o que eu vos posso dizer, e vou falar um pouquinho da minha experiência, é que estamos mesmo nos finalmente desta acumulação, desta limpeza do mercado, de tudo o que é gente indecisa, medrosa, com informações que não são credíveis e que não lhes dão às pessoas uma segurança e uma robustez que lhes permita continuar no mundo cripto. Mais de 90% das pessoas acaba saindo, acaba vendendo, e poucos são aqueles que realmente vão surfar toda esta alta desvalorização única, épica, nunca vista no mundo cripto. Vocês podem acreditar, e quem não acredita pode desconfiar, pode duvidar, que daqui a um mês já me vai dar razão, que vamos assistir à maior valorização do Bitcoin e à maior alt-season de toda a história do mundo cripto. Por uma série de fatores, que a gente pode conversar sobre isto, aliás, eu tenho conversado muito sobre isto, tenho apresentado as minhas visões, as minhas análises, nos shorts que são depois feitos pelo Santana e nas divulgações que são feitas pelo André Paris, depois na Binance e no X. E pelo Santana no YouTube e no Instagram. Então, eu tenho falado muito sobre isto, que vamos vivenciar a maior alt-season de toda a história do mundo cripto. Acreditem no que eu vos digo. Agora, não vos posso pedir que acreditem cegamente nisto, porque em face do pessimismo do mercado, poucos são aqueles que têm esta visão alicerçada em fundamentos, em análises,
em informações credíveis que vos permite manterem-se no mundo cripto e virem a surfar e usufruir de grandes ganhos e grandes rentabilidades, não só em Vitra, mas em outros projetos. Temos aqui uma pergunta do Ricardo. Luís, você acha que essa última semana de novembro o BTC volta a subir, sua última máxima histórica, ou somente em novembro? Você quer perguntar esta última semana de outubro? Excelente pergunta. Eu tenho falado muito sobre isto e a minha opinião é a seguinte. Aliás, eu disse-vos que durante o mês de outubro iríamos ver Bitcoin acima de 150 mil dólares. Disse isso várias vezes. Agora, para quem tem o pé no chão e para quem tem seriedade no seu caráter e honestidade, ninguém adivinharia, ninguém iria prever aquele crash de sexta-feira passada, dia 10, que foi a maior liquidação de toda a história do mundo cripto. De toda a história. Muito maior do que a liquidação da FTX, que era a segunda maior SEX, a seguir à Binance. Muito maior do que o colapso da Luna, que também fez derreter o mercado. Muito maior do que a proibição das criptomoedas na China, que fez derreter o mercado também, e muito maior do que o crash provocado pela pandemia, pelo Covid-19, pelo fica em casa e tranquem tudo e fechem tudo, que obrigou, nomeadamente nos Estados Unidos, o governo a entregar cheques de $1.000, $2.000 para que as pessoas não fossem trabalhar e que fez com que os mercados derretessem, por consequência o Bitcoin derretesse também. Mas, apesar de todos estes crashes, que foram os maiores, este último crash do dia 10, depois do Trump anunciar, portanto, um tarifaço sobre a China, o Bitcoin derreteu, o mundo cripto derreteu, houve altcoins que derreteram 90%. E o Bitcoin derreteu cerca de 20%. Derreteu de 122.000 para 122.500 para 102.000. Uma correção de 20%. Só que, em termos de liquidação dos super alavancados no mercado de futuros perpétuos, liquidou 19 bilhões e 300 milhões, ou seja, 19,3. Em números redondos, 20 bilhões de dólares foram liquidados. Foi a maior liquidação. Ora, esse fenómeno do dia 10, claro que bagunçou completamente o mercado. Bagunçou completamente as previsões, porque se não tivesse ocorrido uma circunstância destas, anómala, portanto, anormal, ninguém previa, o mercado seguramente, que o Bitcoin já estaria em novas máximas. Portanto, com essa correção, obviamente que fez com que toda a dinâmica e toda a evolução, toda a acumulação do Bitcoin fosse jogada por terra abaixo, por água abaixo, ou seja, fosse jogada ao chão. Então, recuou para 102.000. Muita gente até dizia que ele iria perder os 100.000, não perdeu. Ainda bem que não perdeu, mas está a fazer fundos cada vez mais altos em relação a este fundo de 102. Se virem, logo no dia seguinte fez um fundo de 103.000, depois 106.000, ontem voltou a fazer 106.000 e o importante é que ele está segurando acima da sua MM200, que é a média das 200 semanas, que é importantíssimo. Foi uma resistência poderosíssima, que foi difícil de ser superada, MM200, e agora serve como suporte, porque uma resistência superada sempre vira suporte. Então portanto, ele está acima, e essa M200, essa média das 200 semanas, neste momento está em cerca de 107.000 dólares.
é o suporte. Então, é muito importante que o BTC esteja a acumular acima desse suporte de 107 mil dólares, que é o suporte da MM200. E se Ricardo me pergunta, na última semana de outubro, eu acho que vai explodir. Eu acho que o BTC vai explodir. Até porque, não se esqueçam que na próxima quarta-feira, dia 29, vamos ter corte de juros americanos. E havendo corte de juros americanos, o presidente do Fed já informou que eles foram obrigados, ele não quis admitir isto, mas disse de forma velada, envergonhada, digamos assim, que o quantitativo, o tightening, ou seja, o enxugamento do património do Fed já acabou. Porque o Fed tem que injetar liquidez nos mercados. Os bancos americanos estão pedindo oxigênio. Estão sem combustível, ou seja, estão sem grana. Então o Fed já declarou que já encerrou o enxugamento do seu património e vai ter que soltar, vai ter que abrir as torneiras, vai ter que colocar a máquina de impressão da liquidez para funcionar. Então, com essa redução dos juros que vai haver agora dia 29, que é na quarta-feira, não se sabe se será 0,25 pontos o corte, se será 0,50. Se fosse 0,50 seria ótimo, seria uma explosão louca, mas 0,25 já é bom também. Então, com essa explosão, com essa redução dos juros, os mercados vão explodir. Agora, se o Bitcoin vai atingir, por exemplo, está em 110 mil, hoje é 110 mil, se vai atingir 130, 140, 150, logo a seguir à redução dos juros, isso aí ninguém sabe, mas vai ter grandes altas, vai. Outra coisa, vai haver uma reunião agora na quinta-feira entre o Donald Trump e o Xi Jinping, presidente chinês. Se sair um acordo dessa reunião, meus amigos, aí ninguém segura mais o Bitcoin e ninguém segura mais o mundo cripto. Portanto, estamos mesmo nos finalmente, antes da explosão do mundo cripto. Está bem pertinho, bem pertinho. Claro que enquanto não acontece a explosão, enquanto não acontece a valorização, muita gente abandona o mundo cripto. Muita gente. E por isso é que o índice, por exemplo, eu estava a ver há pouquinho, está em 28, né? Está em 28,30. Eu até vou colocar aqui, até tinha aqui uma imagem para partilhar com vocês, para falar justamente sobre isto, sobre o índice do medo, que está, eu vi há pouquinho, vi às 21 horas aqui no CMC, às 21 horas e 1 minuto aqui. O índice do medo de ganância está em 28, ou seja, está no medo extremo. Nem está no medo, está no medo extremo. O índice de alt-season está em 23,100, ou seja, nós só temos alt-season quando este índice for 75, ou seja, quando 75% das altcoins do top 100 estiverem a valorizar mais do que o Bitcoin. Neste momento está em 23, então falta muito para começarmos o início do alt-season. E outro dado muito importante é a dominância do Bitcoin, que hoje, portanto, às 21 horas, estava em 59,3. Só quando essa dominância do Bitcoin começar a cair para 58, 57, 56, e vai cair, ela vai cair até 54, numa primeira pancada para baixo, aí sim vamos ter a explosão de todas as altcoins verdadeiramente boas, as boas altcoins, porque tem muita shitcoin, que a esmagadora maioria é shitcoin, mas aquele top 100 ali do CMC vai explodir de valorização. E o BTC, apesar da queda da dominância, continua subindo, porque a dominância do Bitcoin, ou seja, o percentual que o Bitcoin ocupa do mundo cripto, chama-se isso a dominância, a fatia dele, neste momento está com uma capitalização de mercado de 2,1 trilhões, 59%, ela cai, ou seja, porque as altcoins captam
mais liquidez do que o Bitcoin, ou seja, continua o Bitcoin a subir, mas como se faz uma rotação da liquidez do Bitcoin para as altcoins, a dominância das altcoins sobe mais e a dominância do Bitcoin cai. Mas Bitcoin continua valorizando, só que as altcoins valorizam muito mais, porque a grana começa a migrar do Bitcoin para as altcoins. Mas o Bitcoin continua subindo também, só que a sua dominância cai, porque, entretanto, as altcoins ocupam uma fatia do bolo maior da capitalização do mercado. Então, a gente vai assistir a isto tudo. Então, resumindo e tentando responder agora de forma muito simplista à pergunta do Ricardo, eu acredito que sim, que a partir de segunda-feira, a partir da próxima semana, vamos começar a assistir. Aliás, já começamos a ver uma recuperaçãozinha do Bitcoin hoje, né? Eu acredito que sim, que vamos começar a assistir nesta última semana, portanto, entre segunda-feira e sexta-feira da próxima semana, tendo cortes de juros no dia 23, no dia 29, vamos assistir a uma grande alta do Bitcoin. Alexandre, eu vou responder à tua pergunta. Ou não, pessoal, alguns detratores, mas parece que não valem nada. Não, eles valem sim. E vão valer muito, como ficou o caso desses tokens em relação ao Bitraverse. O caso desses tokens é o seguinte: existem os tokens GAIs, que é o Vitracoin, que estão listados na Asbit, vamos listar em outras exchanges também, e temos o token Vitraverse. E vai haver uma paridade de 1 para 1 entre os tokens Vitraverse e os tokens Vitracoin. Se tiver alguma dúvida sobre essa questão da paridade ou dos dois tokens, é só você vir no privado de um administrador ou do meu privado, que eu tenho todo o gosto em explicar essa questão. De momento, a gente vai responder a outras questões que são mais importantes do que esta, porque essa questão já foi respondida dezenas de vezes aqui no grupo, Alexandre. Por isso você andou ausente, mas ainda bem que se fez presente. Se tiver alguma dúvida, vai no privado aí dos nossos ADMs, que eles terão todo o gosto em responder, ou até no meu. Fica à vontade. Mais questões. Já respondi aqui à questão do Alexandre, já respondi à questão do Ricardo também, que era uma questão muito pertinente. Fábio está dizendo o seguinte: como é que a pessoa vai ter medo de um mercado desse? Uma baleia comprou 87 mil bitcoins, então alguma coisa já sabe sobre esse mercado. Ainda bem que tu escreveu isto, Fábio, sobre o medo, o índice do medo. Gente, o medo que está em 28, e nunca se esqueçam de uma coisa, o bull run, ou seja, o topo do Bitcoin só acontece, se faz topo, quando o índice está na ganância extrema. Nunca existe fim de ciclo, nunca existe o topo do Bitcoin sem que o mercado esteja na ganância extrema. Então, como é que já atingimos o topo do ciclo? Como é que esse ciclo já chegou ao fim? Se estamos ainda no medo. No medo. Ou seja, o varejo, milhões e milhões de compradores ainda nem chegaram no mundo cripto porque estão com medo. Muita gente vendeu e ainda tem milhões e milhões de pessoas novas para chegar no mundo cripto. É quando existe o chamado FOMO, é o Fear Out Missing Out, medo de ficar de fora. E nessa altura, esse índice está hoje em 28, vai para 80, 85, 90, 95. E nessa altura, sim, vamos ter o topo do Bitcoin, o topo da alt season, e nessa altura é que temos que começar a vender. Não agora, agora é a altura de comprar, e de comprar muito. Precisamente por isso é que as grandes baleias, ao contrário da sardinhada, a sardinhada vende no medo, no pânico. São os panic sellers. Venda em pânico. As baleias e os grandes players estão comprando como nunca. E para aqueles que não me conhecem, sabem que eu não gosto de dizer nada sem provar o que eu digo. Então, eu vou provar-vos aqui, enquanto a sardinhada vende, nunca as baleias compraram tanto. Nunca os grandes players, eles compraram
tanto Bitcoin. Como é que eu sei disto? Como é que nós sabemos disto? Como é que se consegue fazer uma afirmação destas? Muito simples. Aqui, este gráfico diz baleias, ou seja, as carteiras que detêm 100 a 1000 bitcoins. Estão comprando de forma agressiva. De 100 a 1000 bitcoins. Não é? 100 bitcoins não é pouca coisa, não. Imagina de 100 a 1000. Estão comprando como nunca compraram. Vejam, portanto, a subida do gráfico. Estão comprando como nunca. E mais. E estão as baleias pequenas. Agora, as baleias grandes. Isto aqui até assusta, minha gente. As baleias grandes aqui, ó. Estas são de 100 a 1000 bitcoins. E essas aqui? As carteiras de 10.000 a 100.000 bitcoins. A minha foi divulgada, as minhas 4 foram divulgadas hoje, não? As minhas 4 foram divulgadas hoje aí no grupo. Vocês viram? 87 milhões de dólares numa, 100 e poucos milhões noutra. Olhem aqui, gente. Sem brincadeiras agora. As baleias que têm carteiras com de 10.000 bitcoins a 100.000 bitcoins adicionaram mais de 45 mil bitcoins após o crash do dia 10. Ou seja, hoje são 23. Desde o dia, depois daquela queda, daquele crash, que se sabe que foi completamente manipulado. O mercado foi completamente manipulado, ou seja, chutaram para fora do mercado a sardinhada toda. Esses mesmos medrosos, indecisos, os curiosos, os mãos de alface, foi tudo comido. Super alavancados. Até uma simples alavancagem de 1,5 é 2 vezes, foi eliminada, foi liquidada. Foi um short squeeze maravilhoso. O mercado ficou mais limpo, o bug ficou mais leve e agora temos tudo para crescer. Então vejam aqui o seguinte, baleias de 10.000 a 100.000 bitcoins compraram desde o dia 10, ou seja, aproveitaram a queda, 45 mil bitcoins. É muito dinheiro mesmo. Enquanto isto, a sardinhadazinha, aqueles caras que querem enricar com 100 dólares, super alavancando 10, 20, 30, 40, 50 vezes, foram todos liquidados. Mas os holders, como nós, esses não. Esses, a gente, os nossos tokens, ninguém os leva. Ser a baleia mais inteligente do mundo, mais manipuladora do mundo, mais capitalizada do mundo, os meus tokens não levam, se vos garanto. Porque eu só vendo quando o mercado estiver em ganância extrema, quando a dominância do Bitcoin estiver abaixo de 50% e na faixa dos 45%, aí eu vou começar a vender. Até lá não vendo porque sei que o mercado ainda vai valorizar muito, mas muito mesmo. Muito mesmo. Outra coisa que eu vos queria dizer, então, em relação ao Bitcoin, e ao seu comportamento, eu vou partilhar aqui outra coisa com vocês, que acho que é importante, para que isto fique aqui registado, sobretudo aos mais novos. Eu coloquei isto numa análise diária minha e vos convido, aqueles que não fizeram ainda, a virem aqui ao nosso, até vou colocar aqui, ao nosso YouTube, aos nossos shorts, assistir às nossas análises, porque agora não escrevo mais aqui no grupo, porque havia gente que estava a pegar nas minhas análises, colocando noutros grupos como se fossem suas. Ou seja, se arvorando autor de uma coisa que não é criação deles. Porque eu costumo dizer, a pessoa que não sabe criar, sabe copiar, mas ao menos que tenha a honestidade de dizer assim, olha, o autor desta análise é tal, e não se apresentarem como... Só um minutinho. E não se apresentarem como os pais da criança, né? Porque a criança tem pai, que sou eu no caso. Já agora, estou a deixar aqui os nossos shorts aqui no nosso canal do YouTube. E para quem não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, se inscreva e assista a essas nossas análises diárias, que são muito boas e que trazem toda esta minha visão sobre o mundo cripto, sobre o Bitcoin, sobre a vida. Neste gráfico aqui de cima,
O que está a acontecer é uma coisa muito simples. O Bitcoin está a desenhar, portanto, topos duplos desde lá atrás, desde os 73 mil dólares que ele faz isto. Ele desenha um topo, depois desenha outro topo, um topo duplo, fica como suporte, fica acumulando esse suporte até atingir outro topo. E quando atinge outro topo, geralmente vem acumular no topo anterior, duplo, em cada topo duplo. Muita gente, sem conhecimento, acha que, muitos youtubers, muitos influencers, acham que em cada topo destes é fim de ciclo. Fez topo, vai cair, e estão dizendo isto desde que o Bitcoin fez a sua ATH em 73 mil dólares. Vocês lembram-se disso? Era topo para eles. Depois fez topo em 90 mil dólares, era topo, era fim de ciclo. Depois superou, fez nova ATH em 108, era topo também. Era fim de ciclo também. Quebraram a cara de novo. Depois em 109 mil, em 111 mil, em 113 mil e por fora. E o topo foi, o último de todos foi 126.192. E muita gente, muitos influencers interessados em vender cursos, youtubers, afirmam, pé juntos, Bitcoin fez o seu topo máximo, sua ATH máxima, em 126 mil dólares. Eu digo que não. Estão redondamente enganados. E que Bitcoin neste ciclo vai ficar muito acima de 250 mil e 300 mil dólares. Digo eu. Vamos ver se o tempo me dá razão, que eu acho que vai dar. Então, o Bitcoin não está a fazer isto. Como eu sempre digo também, o Bitcoin sobe desabando. Bitcoin sobe desabando, mas sobe. Porque não sobe numa linha reta. Não sobe numa pernada só. Não tem esse negócio de que agora é lua, lua, lua. Lua fica muito longe. O Bitcoin é produto do planeta Terra. Então, é um produto que sobe, depois corrige, faz um pullback, sobe de novo, atinge outra máxima, faz um fundo, supera uma resistência, essa resistência vira um suporte. É sempre assim. Então, não tem nenhuma novidade em analisar o Bitcoin. É simples analisar o comportamento do Bitcoin. E sabendo nós que o Bitcoin está muito longe de atingir o seu máximo neste ciclo, muito longe. E as altcoins mais longe estão ainda de atingir as suas novas ATHs. Por exemplo, houve gente que viu o Bitcoin, o BNB atingir uma nova máxima e julgou que seria topo. Não é. O BNB nesse ciclo vai atingir acima de 4, 5 mil dólares. A ATH nesse ciclo vai atingir acima de 15 mil dólares. Ainda vai fazer umas 3, 4 vezes em relação ao seu valor atual. É a mesma coisa com o BNB. É a mesma coisa com a Solana, que faz mais umas 4, 5 vezes de valor em relação ao seu valor atual. E quem não entender isto não entende nada do mundo cripto. Quem não entender isto não entende nada do mundo cripto. Então, resumindo, o ciclo está muito longe ainda, o Bitcoin ainda lhe falta muito para atingir o seu topo e a alt season ainda nem começou. Ou seja, a festa de verdade ainda nem começou. Acreditem que não começou, que vai trazer muita alegria a cada um de nós. Bom, e sobre as correções do Bitcoin? Gente, no ciclo passado, o Bitcoin chegou a corrigir mais de 50%. O Bitcoin chegou a corrigir mais de 50%. Ou seja, estava em 50 e poucos mil, corrigiu para 28 mil dólares e depois foi buscar a sua ATH em 64.900, fez um pullback e foi buscar a sua última ATH do último ciclo em 69 mil dólares. E neste momento o Bitcoin ainda tem uma longa estrada de valorização exponencial pela frente. Acreditem no que eu vos digo. Eu queria dizer-vos também, eu vi hoje uma notícia muito interessante na Binance. Muito interessante mesmo. Que eu vou colocar aqui para partilhar junto com vocês. Pronto, esta notícia aqui. E que vem de encontro àquilo que eu sempre fui dizendo a vocês. Sempre fui escrevendo e sempre foi ficando registrado aqui nas nossas análises e nas nossas anas. É o seguinte, vi essa notícia na Binance News, ou seja, as notícias da Binance, achei muito interessante, em que eles dizem o seguinte:
o Bitcoin pode multiplicar por 6 vezes até 2026, à medida que a liquidez global do M2 atinge os níveis de pandemia. Ou seja, resumindo a história, como a economia dos Estados Unidos está quebrada, como ninguém acredita mais nos títulos de tesouro e nos bonds americanos, os títulos da dívida pública americana, o Fed é obrigado a injetar muito dinheiro. E quando falamos de muito dinheiro, é muito dinheiro mesmo. Resumindo, já existem bancos americanos que estão quebrando. O Tricolor Bank, que é um banco financeiro do setor automotivo, uma outra empresa de fabricação de peças automotivas já quebrou também. E isto são os sinais das rachaduras na economia americana. Está a acontecer na economia americana neste momento exatamente aquilo que aconteceu em 2008, na crise do subprime. E foi essa crise que levou à criação justamente do Bitcoin, para ser um sistema alternativo ao sistema financeiro do mundo tradicional, portanto, centralizado dos bancos. O Bitcoin surge como um grito de independência, de liberdade financeira, descentralizado, insuscetível de ser penhorado, de ser aprisionado, e um meio democrático de pagamento. Surgiu em 2008 para fazer face à crise financeira bancária do sistema americano. E o Fed, nessa altura, para salvar o sistema financeiro americano, foi obrigado a injetar 8 trilhões de dólares. A mesma coisa aconteceu na pandemia. O fecho, o fica em casa, o fecha tudo, levou, portanto, a um crash económico também. E fez com que o Fed, o Banco Central americano, tivesse, na altura, em 2020, tivesse que injetar uma liquidez de 13 trilhões de dólares. O mesmo está a acontecer neste momento. O Fed já sinalizou que vai abrir as comportas da liquidez, o chamado M2, Money Measure, ou seja, que mede a liquidez financeira do mundo todo. Neste momento estão impressos cerca de 114 trilhões de dólares. Os Estados Unidos está com 23, 24 trilhões, se não me falha a memória, é isso. E vão ter que imprimir agora para salvar a economia americana, no mínimo, já se fala, em 15 trilhões de dólares. Agora, quando essa liquidez vier inundar a economia americana, e vai ter que vir nos próximos dias, nas próximas semanas, o Bitcoin explode. Porque o maior catalisador, o maior impulsionador e propulsor de valorização do Bitcoin é nada mais, nada menos do que a injeção de liquidez nos mercados. Ao longo da história, desde que o Bitcoin foi criado, em 2009, o seu white paper é escrito em outubro de 2008, o primeiro bloco, o bloco Genesis, foi minerado em janeiro de 2009. Desde que foi criado, a sua valorização exponencial e explosiva está atrelada, portanto, é sempre alimentada pela injeção de liquidez. Então, desta vez não vai ser diferente. Só que desta vez a injeção de trilhões de dólares vai ser muito, mas muito maior do que foi anteriormente. Logo, a valorização do Bitcoin vai ser concomitantemente e consequentemente muito maior do que foi nos ciclos anteriores. Então, por isso é que na própria Binance, o próprio CZ já disse que neste ciclo, acho que ainda ontem, eu fiz uma análise, não sei se foi ontem ou antes de ontem, está lá nos shorts em que está lá a mensagem do CZ, o dono da Binance, que não é um cara qualquer, é um visionário, um cara bilionário, um dos homens mais inteligentes do mundo cripto, em que ele diz que neste ciclo o Bitcoin vai ficar entre 500 mil a $1 milhão. E esta notícia aqui da Binance vem exatamente no mesmo sentido. Ou seja, que até 2026 o Bitcoin vai valorizar 6 vezes. Ora, se está hoje
110 mil dólares, vezes 6 dá 660 mil dólares neste ciclo. Eu sou menos otimista, sou mais pé no chão e sempre disse e mantenho que o Bitcoin neste ciclo vai ficar bem acima de 300 mil dólares. Não tenho nenhuma dúvida sobre isto. A minha única dúvida neste momento, vos confesso, a minha e de algumas pessoas que são pesquisadores, enfim, que são pessoas que têm uma visão fundamentada em análise histórica, gráfica. A minha única dúvida, e é desses outros, é saber quando é que termina esse ciclo. Porque, pelo que eu estou vendo, analisando, esse ciclo vai se prolongar até 2026. E sempre eu disse, lembra-se? Se o ciclo terminar no final de 2025, vamos ter Bitcoin acima de 300 mil dólares. Se o ciclo se prolongar para 2026, nomeadamente no primeiro trimestre, ou seja, até março, abril de 2026, o Bitcoin não vai ficar só até 300 mil dólares, vai ficar muito acima disto. Por isso é que já existem pessoas a falar em 600 mil, em 500 mil neste ciclo, porque o ciclo vai se prolongar um pouquinho mais do que estávamos à espera. E porquê? Pela entrada dos institucionais, pela adoção dos ETFs, que são colchões de compra regulares e permanentes, diários. Basta ver o quanto estão as baleias a comprar de Bitcoin. É uma loucura. Então, o ciclo vai se prolongar mais um pouquinho. Isso é ótimo, porque em vez de vermos, por exemplo, Bitcoin até ao final do ciclo em 300 mil dólares, possivelmente vamos vê-lo acima de 500 mil, de 600 mil dólares. Isso é muito bom. E para as altcoins, obviamente, se o Bitcoin vai valorizar mais, durante mais tempo, de forma mais agressiva, o mesmo se vai passar com as altcoins. Enquanto o Bitcoin, por exemplo, neste ciclo ainda pode fazer 4, 5, 6 vezes, altcoins farão seguramente 20, 30, 50, 100 vezes ou mais. Ou mais. Então, é excelente. Excelente. Agora, o que nós queremos é começar a ver a valorização explosiva acontecer. E eu estou convencido que ainda este mês de outubro vamos começar a assistir a isto. Outra coisa muito importante. Em março, fixem isto, em março vai haver, portanto, o fim do mandato do Jeremy Powell, que é o atual presidente do Fed, que vai ser substituído por uma pessoa nomeada pelo presidente Trump. O membro do Fed mais cotado para assumir a presidência, eu até sabia o nome dele, mas agora esqueci-me, porque é muita informação na minha cabeça, ele já disse que quer as taxas de juros, na sequência da imposição e portanto, e da orientação do presidente Trump, ele quer as taxas de juros a 1%. Taxas de juros que nos Estados Unidos neste momento são 4%, eles querem a 1%. Então, com essa redução de 4% para 1%, a gente vai ver o mundo cripto e todo o mercado financeiro, os mercados financeiros, Nasdaq, Dow Jones, todo o Wall Street, com uma valorização inimaginável aos nossos olhos. Acreditem que com uma redução... Eu estou convencido que nos próximos dias vai haver o acordo com a China, vai ser outra pancada para cima. A redução dos juros agora na próxima quarta-feira, e a nossa AMA vai ser na quinta-feira, logo a seguir ao dia da redução dos juros. A redução dos juros é na quarta-feira 29, a nossa AMA é dia 30. Eu acho que na próxima quinta-feira já vamos estar todos felizes aqui, com o mercado explodindo de valorização. E até final de outubro eu creio que a gente vai ver o mundo cripto completamente diferente daquilo que está agora. Porque isto às vezes, minha gente, é um dia ou dois. Isto é um dia ou dois de pancada para cima, de valorizações de 10, 20, 30, de 40% do mundo cripto. Isto é uma loucura. Só que ainda não começou. Ainda não começou. Porque os fatores que vão levar a essa explosão da valorização estão ainda em banho-maria, digamos assim. Estão ainda mornos. Mas quando começar essa pancada para cima explosiva, vocês vão ver Bitcoin em valores que vocês vão pensar assim, poxa, nunca pensei que isto fosse verdade. Vocês vão ver altcoins, incluindo a Vitra,
com valorizações que vocês nunca pensaram nem nos vossos melhores sonhos, vos garanto. E o mundo cripto é isto. Nós, por exemplo, esperamos 2, 3 anos, vivenciamos o bear market, vivenciamos o inverno cripto, acumulamos, compramos, esperamos, e agora vamos começar a colher tudo aquilo que fomos semeando e que merecemos. E que merecemos. Ou seja, o nosso êxito, a nossa rentabilidade não será por acaso. Será fruto, será a consequência justa, legítima e merecida da nossa semeadura. É chamada lei da semeadura. Quem semeia, colhe. E nós que colhemos e que não alfaciamos, nós que semeamos, que não alfaciamos, vamos colher justamente o merecido fruto da nossa recompensa. Então, eu creio que esta vai ser a última AMA em que temos este desânimo no mercado, em que temos esta apatia, este medo. Eu creio que na próxima AMA, estou convencido que na próxima AMA os semblantes já vão ser de sorrisos, as postagens já vão ser positivas, vai estar toda a gente feliz, porque já na próxima AMA já tivemos o corte dos juros na quarta-feira, já vamos ter a reunião do presidente americano com o presidente chinês, e se não houvesse possibilidade de um acordo, eles não se iriam encontrar de forma nenhuma, até porque no próximo ano, a meio do ano, existem as eleições americanas de meio de mandato, e o Trump não pode dar, digamos, dar como alimento à oposição, não pode continuar com este jogo, em que ele joga muito bem, diga-se de passagem, de ameaça, de tarifaço e tal, não pode continuar, porque isso lhe vai custar caro nessas eleições. Então ele tem que começar a inverter, ou seja, o que ele podia espremer já espremeu, o que ele podia negociar já negociou, e a partir de agora vai começar a tomar medidas. As que tomou até agora foram bastante violentas, né? Os americanos estão sentindo na pele, mas eram necessárias. Ele a partir de agora vai ter que começar a abrir os cordões à bolsa, no sentido de começar a baixar a inflação e a trazer resultados muito positivos aos mercados. E como? Reduzindo as taxas de juros, através deste presidente enquanto lá está, contra Trump, mas que não tem alternativa porque a economia americana está num beco sem saída, a taxa de juros tem que ser reduzida e, sobretudo, o novo presidente do FED, que vai ser impulsado em março, e esse já se sabe que vai reduzir as taxas de juros dos atuais 4% para 1%. Então, com isso, o mercado vai explodir. O mercado financeiro, os índices, repito, Nasdaq, Dow Jones, S&P 500 vão explodir e, por consequência, o mercado de cripto e o Bitcoin, que vai sempre atrás. E se esses índices de mercado de ações explodem, por exemplo, 5 vezes, o mercado de cripto explode 20, 30 vezes. É assim, é nessa proporção. Então, eu estou convencido que este mês foi um mês muito difícil, porque geralmente o mês de outubro é o chamado Uptober, com valorizações de 20, 30, 40% no mundo cripto. Por conta desse crash do dia 10, em que as baleias, donos de SEX, bancos, BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs, Wall Street em peso, se aproveitou da fala do Trump, de que iria impingir um aumento das tarifas à China, se aproveitaram disso e fizeram uma drenagem de 20 bilhões de dólares em liquidações forçadas. Então, o mês de outubro, que geralmente era um mês maravilhoso, este mês foi um mês que apanhou muita gente de surpresa, porque se previa um mês com uma valorização de 20, 30% e neste momento está negativo. Mas eu ainda acredito que até ao dia 31 de outubro, o mês de outubro ainda vai ser positivo.
Não naquela valorização de 20%, 30%, 40%, como era normal, mas ainda vai ser positivo. Sobretudo porque dia 29 temos o corte dos juros. E na quinta-feira temos a reunião do Trump, o presidente chinês. Então, de 29 até 31, ainda poderemos ter uma surpresa muito grande no mês de outubro. Não naquela valorização exponencial que se esperava, mas em compensação, o mês de novembro eu creio que vai trazer uma valorização que vai corresponder à valorização que não foi entregue de outubro e mais a valorização típica, normal, que é explosiva no mês de novembro. Então eu creio que até finais de novembro vamos ter motivos de muita alegria no mundo cripto. E na nossa Vitra também. E é sobre isso que eu vos quero falar um pouquinho agora. Então, resumindo, mês de outubro não foi aquilo que se esperava, por conta desse crash do dia 10, de sexta-feira, com uma liquidação de 20 bilhões de dólares em posições superavancadas no sentido longo, mas eu creio que ainda vamos ter uma alegria muito grande no final deste mês de outubro e no mês de novembro e no mês de novembro vai ser uma valorização exponencial explosiva. Novembro, dezembro vai deixar muita gente atónita, vai deixar muita gente incrédula, vai apanhar muita gente desprevenida no mundo cripto, porque depois não pensem vocês que isso prolonga muito tempo, não. A pancada de valorização às vezes é 2, 3 semanas e quem aproveita, aproveita. O farol, a orientação, a métrica é sempre a dominância do Bitcoin e a dominância do chamado Others, ou seja, as altcoins de pequena capitalização. Esses são os nossos nortes. Subida da dominância das altcoins de pequena capitalização, que neste momento é cerca de 7%, deve subir até cerca de 20 a 30%, e a dominância do Bitcoin que vai cair. Está em 59,3 hoje, mas vai cair, e quando ela estiver ali nos 45%, 46%, possivelmente, seguramente, o Bitcoin está em vias de fazer o seu topo máximo. É nessa altura que, em função da conjugação dessas duas dominâncias, pequenas altcoins e redução e queda da dominância do Bitcoin, é nessa conjugação de fatores que nós temos que encontrar o ponto certo de saída. E vamos sair juntos, vamos realizar juntos para que não saiamos nem muito tarde, nem muito cedo. Tem que sair no momento certo. Porque senão deixa-se ganhar e se sair muito tarde, a possibilidade é perder, porque entretanto vem a pagada de correção nos mercados. Mas nessa altura nós estaremos cá para irmos partilhando as informações com vocês. Se tem novidades da Vitra? Temos coisa boa. Deixa-me ver se eu encontro aqui alguma coisa para vos dizer. Já agora, ainda antes de nós falarmos aqui sobre a Vitra, eu quero só partilhar aqui com vocês uma informação muito rapidamente. Esta informação aqui é muito importante para os mercados. Esta informação. Os mercados acreditam que Estados Unidos e China chegarão a um acordo comercial. Isto é uma informação muito importante, porque no momento em que saia um acordo oficial decorrente do encontro que vão ter, acho que é na Coreia do Sul, é na Ásia pelo menos, acho que será na Coreia do Sul, entre o presidente americano e o presidente chinês, os mercados explodem, porque é tudo o que os mercados querem. É que acabe esta guerra tarifária. Então, saindo de um acordo entre Estados Unidos e China, nós vamos ver o mundo cripto explodir de valorização. Eu queria esta informação e quero partilhar aqui outra coisinha com vocês, que se calhar alguns de vocês até viram isto, outros não, e é muito importante esta informação. O que é isto aqui? O que é que o Japão, o que é que o Luís agora está inventando para nos falar sobre o Japão?
que é que o pessoal dos olhinhos em bico manda nos mercados e manda no mundo cripto? Muito simples. Houve eleições no Japão e a pessoa eleita como primeira-ministra do Japão, que equivale aqui no sistema brasileiro ao Presidente da República, ou seja, o chefe do Executivo, o chefe do governo, é o primeiro-ministro, é uma senhora, que é a Tai Kai-shi, que é conservadora, é de direita e é muito alinhada não só com o Donald Trump, como também com o secretário do Tesouro norte-americano, Scott Bessent. E mais, e a ministra das Finanças, que já foi nomeada pela primeira-ministra, é uma senhora que é também muito alinhada. Ela tem uma sintonia muito grande com as políticas republicanas de direita norte-americanas e, sobretudo, é muito alinhada com o secretário americano do Tesouro, Scott Bessent. Ou seja, a partir desta eleição de direita no Japão, em sintonia com o atual presidente e a atual Secretaria de Finanças dos Estados Unidos, nós vamos ver os mercados bombarem. E porquê? Vou resumir isto muito rapidamente. O Japão é visto como o financiador do capitalismo mundial. Porquê? O Japão ele tem uma dívida equivalente a 3 vezes o seu PIB. Porque o Japão empresta para todos os governos do mundo. Portanto, ele faz empréstimos trilionários, bilionários, a taxa zero. Ou seja, os países, os governos, os bancos, os grandes players mundiais, a alta finança, pega dinheiro emprestado no Japão a 0%, ou seja, taxa de 0%, e vai investir nos seus países, nos seus negócios. As grandes empresas, os grandes players, o Wall Street e os governos. Então, como o Japão só serve para viabilizar esses empréstimos mundialmente, sempre fez esse papel. Agora, com esse alinhamento dessas duas senhoras, que são, a sua ideologia é conservadora, é de direita, alinhada com o presidente americano e o Scott Bessent, secretário de Finanças, secretário do Tesouro americano, gente, estão criadas as condições ideais, porque agora não há aquela ficção de conservadores de um lado, de gente de um governo de direita indo friccionar um governo de esquerda democrata do Biden nos Estados Unidos. Não. Agora a ideologia é a mesma. A partilha das ideias é a mesma. E quando há essa sintonia, essa confiança ideológica, digamos assim, os negócios fluem. Então, a gente vai assistir a partir de agora a uma sintonia muito grande entre o país que serve como depósito de empréstimos mundiais a taxa zero e os Estados Unidos. Isso é muito bom para os mercados. E sendo muito bom a nível de mercados, é muito bom para o nosso Bitcoin e o mundo cripto, que é isso que nos interessa. E por falar agora em mundo cripto, só mais a partilhar aqui isto, que eu gosto que isso fique aqui registado. Portanto, aqui o mercado está apostando mais de 90% em que sim, vai haver um corte na taxa de juros agora na quarta-feira, dia 29. Isso é muito importante, porque a partir daí os mercados explodem. Agora, com tudo isto, e em termos da nossa Vitra, como é que está a Vitra? A Vitra, para alguma tristeza minha, mas não surpresa, temos aí investidores que não seguram as suas criptomoedas, que estão vendendo. Basta ver aí o nosso gráfico aí, poucas compras, muitas vendas, mas eu não levo a mal as pessoas, porque estão desanimadas, estão desiludidas com o mundo cripto. Mais de 90% delas acham que o ciclo já chegou ao fim, que Bitcoin já fez topo, e então estão vendendo. Quando começarem a ver Bitcoin atingir novas máximas, acima de 126 mil, acima de 130, acima de 140, acima de 150 mil, acima de 160 mil, e depois corrige um pouquinho, e depois vem de 160 mil, aí corrige até 140, vem novamente os ursos,
entramos em bear market, entramos em inverno cripto, vai derreter, tal, faz o pullback, liquida essa manada de ursos e atinge 200 mil. Depois atinge 200 mil, vai corrigir até os 170, 180, a mesma ladainha. Topo, vendam, pega toda essa grana que alimenta e explode acima de 250 mil e de 300 mil. É sempre assim. Então, por isso é que nem toda a gente fica rica no mundo cripto. Mais de 90, 95% são trucidados pelo mercado, são sugados pelo mercado, ficam sem nada, perdem tudo. Poucos são aqueles que realmente ganham dinheiro de cripto. E nós, aqui da Vitra, aqueles que tenham a visão do potencial do projeto, e não só de Vitra, de outras cripto, de outras boas altcoins, vão se dar muito bem. Os outros, pronto, são os outros, é sempre assim. Eu costumo dizer que eu quero estar entre os 5%. E quem quiser estar comigo, será muito bem-vindo. E no final vamos se encontrar e fazer uma grande farra ainda este ano. Sendo que o primeiro encontro vai ser em novembro, em São Paulo, e vamos falar sobre a Vitra agora. Sobre a Vitra, eu quero vos dizer o seguinte. A Vitra vai estar presente. Bento Gomes, é exatamente sobre isso que eu vou falar agora. Como trazer novos holders? Repito o que eu sempre disse, meu querido. Repito com toda a ênfase, toda a transparência. Imaginem vocês que nós tínhamos feito, por exemplo, uma campanha de marketing, gastando imensa grana, tínhamos feito uma ou duas listagens, com o mercado como está neste momento. Vocês acham que tinha valido a pena? Óbvio que não. Óbvio que não. Porque se as pessoas se o medo está em 28%, as pessoas não iriam comprar. Ou seja, iríamos estar a jogar dinheiro fora. Então, ainda bem que eu tenho esta frieza, esta estratégia, para saber qual é a altura certa. E a altura certa é quando o Bitcoin estiver acima de 150 mil dólares. E não se preocupem, que já temos tudo programado nos bastidores. Um passo é esta conferência, onde a Vitra vai estar presencialmente lá, vai-se mostrar nessa conferência. E vamos ter, antes ainda da conferência, claro, já pensando nessa conferência, e não só, vamos ter uma campanha de marketing muito agressiva, sobretudo na gringa. Porque aqui no Brasil, eu sou-vos muito sincero, eu ando em vários grupos aqui do Brasil. Gente, eu só vejo pessoas levando golpes, que não acreditam mais no mundo cripto, porque o mercado aqui no Brasil é terrível. O mercado aqui no Brasil, 90% ou 97% é scammers. São golpes. Então as pessoas não acreditam mais. Se me disser assim, Luís, você está pensando, por exemplo, em contratar youtubers aqui no Brasil para quando o FOMO começar a gente divulgar a nossa vida aqui no Brasil? Não sei, se calhar só um youtuber ou dois aqui do Brasil, mas não me interessa. Porque o mercado está tão sacrificado, está tão sofrido. Eu sinceramente, eu vejo as conversas nos outros grupos, pessoas que não acreditam mais no mundo cripto, porque já foram tão prejudicados e estão enganadas que não acreditam mais. Agora, só quando a Vitra começar a crescer, junto com o mercado de cripto, é que a gente vai trazer essas pessoas para cá, esses novos holders. E como é que nós vamos fazer isto? Sobretudo na gringa. É isso que eu vos quero dizer. A Vitra vai estar presente nessa campanha, nessa conferência, e olhem só esta novidade aqui. Quem vai estar presente junto connosco? Ou seja, a Vitra vai conhecer este ícone do mundo cripto, que é o Justin Sun, que é o dono da Tron, a oitava maior criptomoeda do mundo, é o dono da Huobi, Sex, que ele adquiriu, e um cara, é tipo um CZ da vida. Então, nós vamos ter a oportunidade de conhecer
E talvez falar um pouquinho da Vitra é esse senhor. E isso é mais importante, nós estamos com uma campanha de marketing muito bem pensada a nível da gringa. Como já vos disse, já estou, portanto, está alinhado, só que eu disse, a gente não vai dar agora com